Olá, sejam muito bem-vindos ao canal de Pro pra Paz. E como eu combinei com vocês na semana passada, hoje eu vou trazer um pouco sobre os comportamentos desafiadores que eu, como professora dentro da sala de aula, preciso lidar com muita assertividade e com uma certa frequência, eu diria, assim como com os pais, como eu venho trabalhando esses comportamentos desafiadores com os pais. Então vamos lá? Desde quando eu comecei em sala de aula, é claro que muito eu desenvolvi, muito eu modifiquei diante da minha conduta. Se há 13, 14 anos eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, com certeza eu teria poupado alguns cabelos brancos. Mas tudo bem, o desenvolvimento, o aprimoramento faz parte da vida. O que a gente não pode é parar de estudar e colocar esse estudo em prática. Na semana passada eu trouxe um pouco para vocês como é difícil nós colocarmos tantas informações em prática. E eu acho importante falar sobre isso. Gente, informação não é sinônimo de conhecimento. Conhecimento é quando nós somos capazes de materializar essas informações. Sendo assim, eu preciso ser muito clara com vocês, pais. Ler um monte de coisa, acessar várias informações de várias plataformas, dificilmente ajuda. Porque hoje o que eu vejo são muitos pais tendo que lidar com a frustração de ler e saber tanto, mas na hora que o negócio acontece, que o bicho pega, pum, não sabe como fazer e aí acaba voltando à conduta que estava tentando modificar, percebe? Então, deixa aqui o meu pedido para vocês, pais, vamos ler menos, mas fazer uso daquilo que a gente leu. Escolhe um norte e vai. Escolhe uma meta e busca atingi-la. É assim que a gente vai conseguir se aprimorar. E eu venho dizendo isso porque, ao longo dos anos, como educadora, eu tracei uma meta para mim. Eu sempre conto o exemplo da garrafinha, né? Contei no vídeo passado. Eu queria poder sair da sala de aula sem ficar com aquela angústia, aquele desespero de que os meus alunos se matariam, subiriam no ventilador, que eles ficariam se machucando, se maltratando, como me foi apresentado, sabe? Eu comecei a educação assim, que o professor tinha sempre que estar com os dois olhos ali em cima, porque eles não seriam capazes de se autogerenciar. Essa foi um gatilho, essa foi uma das questões que eu trouxe para minha vida e que eu vim tentando lapidar. Eu queria que os meus alunos se autogerenciassem. Para mim não fazia o menor sentido eles ficarem sob a minha supervisão o tempo todo. Porque o que passa na minha cabeça é, Renata, mas como é que você acha que você é a pessoa mais especial do mundo, mais conhecedora do mundo, que sabe tudo, que entende de tudo, que coloca tudo em prática sempre? Não, como diz um amigo meu, Alberto, quem sou eu na fila do pão? Eu sempre penso nisso, mas eu tenho na minha cabeça, claro, que conforme eu fiz uma escolha, conforme eu me aprofundei, eu estudei sobre aquilo, eu posso sim colocar aquilo em prática. E isso vai sim me ajudar a ser essa pessoa que busca, que se modifica, que transmuta conhecimentos, certo? Então, voltando aqui para vocês. Perguntam para mim com muita frequência, mas Renata, como é que você faz para conseguir educar essas crianças? Mas Renata, como é que você simplesmente faz com que eles contribuam, com que eles colaborem, com que eles se corresponsabilizem pela sala de aula? Mas Renata, como é que você faz para eles guardarem os brinquedos, sentarem juntos, arrumar a própria mesa, cuidar dos seus pertences? Renata, não, algum segredo tem aí, a fórmula mágica você tem. E não, gente, eu não tenho a fórmula mágica. E se eu disser para você que todos os dias são uma maravilha, não são. Tem dias que eu falo, meu Deus, oh God, o que aconteceu nessa sala hoje? Passou um tufão, eu não consegui colocar em prática nada do que eu queria. E é aí que eu acho que a mágica acontece. Quando nós buscamos por uma educação positiva, quando nós saímos dessa educação autoritária ou permissiva, a tendência é que haja um espaçamento maior diante de situações que são incômodas, percebe? Então, enquanto a educação autoritária, ela faz com que o comportamento de uma determinada criança pare por um momento e se repita com muita constância, a educação positiva, essa educação respeitosa, legítima, essa educação firme, ela faz com que o aluno, o indivíduo, ele seja um coautor da sua própria realidade. Faz com que esse aluno não se sinta culpado por ser, mas se sinta responsável pelo grupo, pelo todo e por si mesmo, percebe? E aí eu digo pra vocês, não é a Renata que determina, mas a Renata, ela busca ferramentas para dar para essas crianças se autogerenciarem.
Mas então isso funciona quando nós temos comportamentos desafiadores? Sim, gente. Eu já tive crianças que jogaram cadeiras em mim, eu já tive crianças que me agrediram fisicamente, em que eu tive que segurar o braço dessa criança, conter o corpo dela. E ai, como aquilo me fazia mal, mas eu precisava preservar a integridade física dela, percebe? Por mais que me doesse, eu não podia deixar que ela se machucasse ou que ela machucasse outras pessoas, né, dentro daquele determinado contexto. Mas eu já tive crianças que me puxaram pelo avental de me derrubar no chão e eu quase machucar outra pessoa. Percebe essas manifestações de agressividade que saem do controle? Bom, Renata, e como é que você lida com essas agressões? Começamos, primeiro, não agredindo. Não vou nem falar aqui da lei da palmada. Mas eu vou deixar muito claro a seguinte questão: não se encosta no corpo de ninguém sem a permissão do mesmo. Essa é a regra básica. Para eu encostar no corpo de outrem, eu preciso da permissão do mesmo. Logo, devo eu perguntar: posso te fazer um carinho? Posso fazer coceguinha em você? Posso te dar um abraço? Posso te colocar no meu colo? Percebe? Caso venha um não, caso venha um pare, é a sua obrigação parar. E eu tô dizendo isso para você pai, para você mãe. Comece a escutar o seu filho. A ideia dessa agressividade, desse cérebro primitivo, ela também e em especialmente acontece quando essa criança não é respeitada no seu não e no seu parar. Então, se nós queremos crianças que se auto-ingerenciem quando diante de um não ou de um pare, nós adultos precisamos assim fazer. Então, essa é a primeira regra da agressão. Se você não quer ter a agressão presente no seu dia a dia com o seu filho, o primeiro passo é você, que é o adulto dessa relação, tirar a agressividade. Mas, Renata, se eu não posso bater no meu filho, se a lei da palmada não é cabível, o que é que eu faço quando ele me agredir? Lembre-se sempre que a agressão, ela normalmente acontece como uma manifestação de um incômodo, como uma manifestação de uma ameaça a si mesmo. A tendência, quando acontece a agressão, é que essa criança, esse sujeito, faça uso do seu cérebro reptiliano, do seu cérebro primitivo, aquele que traz o lutar, o se defender à tona. Nós, adultos da relação, para que nós não façamos como essa criança, num primeiro momento a gente precisa se afastar. Eu digo para os pais, se essa agressão estiver machucando essa própria criança ou machucando alguém, eu preciso afastar essa criança de mim. E isso é o que eu ensino para os meus alunos: afaste de você. Ninguém tem o direito de invadir o seu eu, o seu espaço. Então, primeiro, afaste essa criança de você. Caso ela esteja se machucando ou correndo o risco de machucar alguém, contenha essa criança. Renata, e o que é que eu digo ao afastar ou ao contê-la? Assim que você se acalmar, eu quero saber o que é que está te causando incômodo. Essa é a frase que eu uso. Renata, mas é milagrosa? Não, gente, ela não é milagrosa. Mas ela é uma estratégia que tem ajudado os meus alunos a fazerem o quê? Sair desse cérebro reptiliano, dessa emoção da raiva, do medo, do incômodo e chegar, acessar ou exercitar essa parte do córtex frontal aqui que ainda não está formada, que é responsável por organizar, planejar. É aqui que tá. Só que vai se desenvolver só lá para os 20 anos de idade. Então, o que eu preciso fazer, já que eu tenho essa informação? Ajudá-lo a organizar. Quando eu trago para a consciência com essa informação, olha, assim que você se acalmar, eu quero saber o que tá te incomodando. O pico da raiva, do medo vai desaparecer. Dentro de um tempo, eu já coloquei aqui, deixo até aqui a inscrição do vídeo, onde eu conto mais sobre a raiva, sobre medo, quanto tempo cada uma dessas emoções se demora no nosso corpo. Dê um tempo para que essa emoção se estabilize. Agora eu quero te ouvir. O que aconteceu naquele momento em que você avançou em mim, em que você bateu no seu amigo? O que te incomodou a ponto de você precisar usar o seu corpo para dizer? E é aí que toda a minha conversa começa com os meus alunos. E eles começam a contar e contar. É porque aconteceu isso. E aí eu vou investigando. Tá, mas aconteceu isso e o que aconteceu antes disso?
E o que aconteceu antes disso? Bom, e da próxima vez que isso acontecer, o que é que você pode fazer? Veja, só investigar sem dar uma solução não é cabível. A gente precisa ajudar essa criança a toda vez que visitar essa emoção, porque ela vai visitar ao longo da vida, porque ela precisa visitar esses espaços para conseguir se regular ou se autorregular no meio, o que é que essa criança vai fazer? Então, o que eu digo para os meus alunos é o seguinte, veja, ela te incomodou, você reagiu dessa forma. Então, da próxima vez que você vier brincar aqui dentro desse lugar, o que é que você vai dizer para ela quando ela vier te procurar? Ah, eu vou falar para ela que agora eu quero brincar sozinha. É uma opção. O que mais que você vai fazer? Ah, eu posso levantar e brincar em outro lugar. Ótimo. E se essa criança insistir em querer ficar com você ou querer te incomodar de alguma forma? Eu vou procurar a sua ajuda. Ótimo. Você percebe, quando nós ajudamos a criança a acessar informações, acessar estratégias para não precisar chegar naquele extremo, ela cria possibilidades, ela acaba ampliando o seu repertório e ela tem a possibilidade de pegar. Isso é o que nós precisamos fazer, dar possibilidades para as crianças. Então, retomando aqui, ninguém tem o direito de invadir o teu corpo, logo eu afasto de mim. Segundo, assim que você se acalmar, eu quero saber o que é que está te incomodando. Você me procura? E saia de cena. Poucas palavras, palavras assertivas. E quando essa criança vier te trazer as razões que fizeram com que ela se comportasse dessa forma, não julgue, não a culpe. Pelo contrário, traga a ideia de responsabilização, que é o quê? Veja, o seu comportamento foi esse. Isso significa que você infringiu uma regra de conduta, porque não se bate, nunca. Lembra que a base da disciplina positiva é essa ética. O comportamento gentil é para mim e para com o todo. Bater não é gentil, nem comigo, nem com o todo. Ponto. Infringiu uma regra. Isso precisa ser colocado com assertividade. Combinado? Então esse é o segundo passo. Me conte mais. O que te levou a... Tá, e da próxima vez que isso acontecer, o que será que você pode fazer de diferente? Deixa a criança trazer sugestões para você. Ah, eu posso isso, eu posso aquilo outro. E você, adulto, fica de olho. Quando você percebe que a situação tá inflamando, fala, eu tô percebendo isso, você também tá percebendo isso? Recentemente eu fiz isso com uma aluna. Eu tô percebendo que ela tá vindo aqui te incomodar algumas vezes, né? O que você pretende fazer sobre isso? Deixa a criança pensar sobre as sugestões, as estratégias que ela vai usar. É assim que ela vai criando blocos de sustentação para conseguir lidar com as adversidades. Combinado? Então, essa daí é a dica para agressão. Renata, e sobre os gritos? Eu ouço muito sobre isso.